Era 26 de abril de 1986. Uma noite, como qualquer outra, em Pripyat. Eu era um engenheiro júnior na usina nuclear de Chernobyl, turno da noite. O ar estava calmo. O trabalho era rotina: monitorar os painéis, verificar os medidores, tomar mais um café forte para afastar o sono. A gigantesca estrutura do reator número 4 era uma presença constante e familiar do lado de fora da minha janela. Um gigante adormecido. Nada indicava o que estava por vir. Nada preparava ninguém para o fim do nosso mundo. A monotonia da noite foi a calmaria antes da tempestade mais violenta que a humanidade já conheceu. E eu estava no centro de tudo, sem saber que em poucas horas minha vida e a vida de milhões seriam mudadas para sempre. Lembro do relógio na parede. 1h23. De repente, um alarme estridente rasgou o silêncio. Não era um alarme comum, era um som agudo, desesperado. As luzes do painel de controle começaram a piscar freneticamente. Uma sinfonia caótica de vermelho e amarelo. O chão sob meus pés tremeu. Primeiro, uma vibração leve, que logo se transformou num solavanco violento que me jogou contra a mesa. As luzes piscaram, mergulhando a sala em breves momentos de escuridão total, seguidos por uma luz de emergência fantasmagórica. Meus colegas se olharam, os rostos pálidos, a pergunta silenciosa em nossos olhos: o que está acontecendo? Era um teste? Uma falha? O medo começou a se instalar. Um frio que subia pela espinha, muito mais gelado que a noite lá fora. E então, o som não foi um barulho, foi uma força, um trovão que não veio do céu, mas das entranhas da terra, um rugido ensurdecedor que pareceu rasgar o próprio tecido da realidade. Uma onda de choque me atirou para o outro lado da sala. O teto tremeu, poeira e pedaços de concreto choveram sobre nós. O mundo ficou branco por um segundo. Um clarão ofuscante. Depois, o silêncio. Um silêncio pesado, assustador, que durou apenas um instante antes de ser quebrado por um segundo estrondo, mais profundo, mais poderoso. O edifício inteiro gemeu. As paredes se curvaram. Eu senti o prédio se deslocar, como um navio atingido por uma onda gigante. O gigante tinha acordado e estava furioso. O caos tomou conta. Os corredores, antes silenciosos e ordenados, se transformaram em um labirinto de pesadelo. Fumaça negra e densa enchia o ar, queimando os olhos e a garganta. Não dava para respirar. Tubulações rompidas jorravam vapor escaldante. Cabos elétricos soltos faiscavam na escuridão, criando flashes macabros que revelavam cenas de destruição total. Paredes tinham desaparecido. O chão estava coberto de destroços, metal retorcido e pedaços de concreto. Gritos ecoavam por toda parte. Gritos de dor, de medo, de confusão. Colegas corriam em todas as direções. Alguns feridos, outros em estado de choque, seus rostos cobertos de fuligem. A ordem se desfez em segundos. Era a sobrevivência. Cada um por si, tentando entender o que tinha acontecido, tentando encontrar uma saída daquele inferno. No meio da fumaça e do pânico, vi as luzes vermelhas e azuis piscando lá fora. Os bombeiros, eles estavam chegando. Homens corajosos, correndo em direção ao perigo que nós tentávamos desesperadamente escapar. Pela janela quebrada, eu os vi descer dos caminhões, vestindo seus uniformes normais, sem qualquer proteção especial. Eles não sabiam, ninguém sabia. Eles pensavam que era um incêndio comum, talvez no telhado. Começaram a desenrolar as mangueiras, a subir as escadas, marchando diretamente para a boca do reator em chamas. Eu os observei, impotente, com um sentimento de pavor. Aqueles homens, heróis anônimos,
estavam subindo para a própria morte, banhados por uma radiação invisível e letal. Eles eram a primeira linha de defesa e a primeira linha de sacrifício. Consegui chegar a uma área externa, buscando ar fresco. E foi então que eu vi o teto do reator número 4 não existia mais. Onde antes havia uma cúpula de concreto, agora havia um buraco escancarado para o céu noturno. E de dentro dele subia um pilar de luz. Uma luz que não era de fogo, era um brilho etéreo, azulado e sinistro, que pulsava como um coração doente. Um brilho lindo e aterrorizante. Era o núcleo do reator exposto, queimando a mais de 2000 graus, lançando seu veneno invisível na atmosfera. Naquele momento, eu entendi, isso não era um incêndio, não era uma explosão industrial, era um desastre nuclear. O coração da besta estava aberto, e seu sopro mortal estava se espalhando pelo mundo. O gosto metálico na minha boca, ardência na minha pele, era radiação. Estávamos todos condenados. O pânico se tornou absoluto. Gritos de evacuar. Evacuar agora começaram a ecoar. A ordem era clara. Sair, deixar tudo para trás. A fuga foi desesperada. Corredores que ainda estavam de pé se tornaram gargalos, com dezenas de homens tentando passar ao mesmo tempo. A fumaça, o vapor e os destroços tornavam cada passo um risco. Tropeçamos em corpos, desviamos de metal derretido que pingava do teto. Não havia mais hierarquia, não havia mais engenheiros ou operadores. Éramos apenas sobreviventes. Corri para fora, para a noite, para longe daquele brilho mortal. O ar lá fora queimava a garganta. Sirenes uivavam à distância. Olhei para trás uma última vez e vi a usina, minha usina, transformada em um monstro ferido, cuspindo fogo e morte. Corri sem olhar para trás, deixando para trás minha vida, meus amigos e um mundo que nunca mais seria o mesmo. A noite de 26 de abril não tinha terminado. Ela estava apenas começando. Obrigado por assistir a esta reconstituição. Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, não hesite em procurar ajuda. O Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, pelo telefone 188. Cuidar da saúde mental é essencial. Se inscreva no canal para mais histórias como esta. Até a próxima.